aí, Lu? Quer que rola? Rola, vamos lá. Fechou, não pode mostrar a barriga de Alex? Por favor, senão eu processo vocês. Eu acho que é importante. Poesia, se ela tem uma utilidade nesse mundo pragmático, nessa cultura da utilidade, né? E no pior sentido da palavra, que as coisas e as pessoas devem servir, né, para coisa. A utilidade, a serventia da poesia é não servir para nada, é não ter nenhuma finalidade imediata. Eu lembro que Eliot fala que, ao fim e ao cabo, se a boa poesia, né, poesia de qualidade, que eu não tenho a mínima ideia do que, se é que eu faço, nem é problema que tem que ser meu, saber se o que eu faço tem qualidade. Isso é problema para quem lê. Mas eu acho que uma poesia, sim, talvez tenha algum uso, alguma utilidade que a gente possa mensurar, é trabalhar a linguagem, é pensar a expressividade dos sentimentos através da linguagem, mas isso não tem como saber imediatamente. Isso é... Eu queria ser astrônomo, era meu projeto de vida. Era uma criança, não podia ser uma pessoa normal, né? Uma criança que queria ser astrônomo. Eu lia muito enciclopédia. E eu li numa enciclopédia que Vênus era um planeta insondável. E eu sempre tive caderninho. Isso é uma coisa que eu tenho até hoje, muitos, né? Caderninhos, que eu vou anotando coisas. Eu desenhava nos projetos de sonda para Vênus. Pode olhar assim, que maluco, né? Sua cara tá ótima. Que planeta, né? Assim, eu ficava desenhando o que seria a sonda de Vênus. E eu era muito ruim em matemática. E eu comecei a ter esse... Provavelmente esse foi o meu primeiro, pelo menos que eu tenho consciência, o meu primeiro conflito existencial. Eu queria ser astrônomo, mas as notas, o feedback das notas estavam... E eu era um menino meio consciente disso, assim, tipo, né? Já pensava, bom, essa carreira que eu quero. Tinha de Noel Motamaia, não me engano, agora eu tô lembrando disso, que ele escrevia na tarde. Acho que também tinha isso, e era um astrônomo. Na quarta série, eu quase fui pra recuperação. E eu resolvi, assim, eu já escrevia uns versos, e aí eu resolvi assim, não, eu vou ser poeta, porque poeta não precisa ser bom em matemática. Mas, sei lá, desde sempre eu escrevi, desde sempre. Hoje em dia, cada vez mais eu tenho feito poesia visual, né? Poesia não discursiva, mas eu gosto muito da ideia da bricolagem, né? Eu lanço mão do que está ao meu alcance, gosto de experimentar, gosto de não ter muita intimidade com material. Então, assim, eu escrevo soneto até hoje, mas chegou uma hora que eu disse, eu jurei, esse vai ser um livro que eu vou relançar, que eu estou fazendo uma segunda versão do meu primeiro livro, que é de sonetos, mas eu jurei e aproveito esse momento para dizer que nunca mais eu vou publicar sonetos em minha vida, porque já está muito confortável e as pessoas também me associam muito com isso. Então os meios são os meios que que estão ao meu alcance e que também em alguma medida me desafiam, que eu não tenho muita intimidade, né, para eu poder criar intimidade, criar uma relação. De verdade mesmo, não é forçação de barra não. Eu sou trabalhador, assim, da palavra. Pintor, claro, assim. Acho que, sobretudo quando era adolescente, eu escrevia muito por impulso, né, para desafogar mágoas. Mas eu faço isso todo dia, mesmo quando eu não estou escrevendo, assim, eu estou num momento que eu não estou escrevendo todo dia, mas todo dia eu estou lidando, né, com palavra, com poesia dos outros, com a minha. Eu acho que também eu sou não gosto de ficar dizendo dar afiliações, mas eu sou cabralino, assim, eu sou muito, né, aquele artigo famoso, né, dos anos 40, que ele faz a contraposição, né, entre poetas inspirados, os poetas artífices, sei lá qual é a categoria que ele usa, mas esse é um texto de referência, assim, para muita coisa que eu faço, que eu penso sobre poesia.
não sei. Hoje se escreve mais. Isso, eu nem não conhecia essa frase de Saramago, não. Ficou positivamente surpreso. Se escreve sim, não sei em que contexto ele estava falando só da literatura especificamente, mas eu acho que se escreve. A gente está mais exposto, acho que inclusive a gente se lê mais, pelo menos pensando no meu microcosmo, né? Acho que as pessoas leem mais hoje do que há 20 anos. Leem, escrevem, expõem mais, né? Tem mais oportunidades, mais situações de exposição, né? do que pensam, do que escrevem. E sobre escrever, se isso é questão do melhor ou pior, acho que eu tenho problemas com esse negócio de melhor ou pior. Claro, tem coisas que tem. Se a gente pensa, eu sou relativista, acho que a gente tem que ver de uma perspectiva, sempre pensando melhor em relação a quê, em que contextos. Mas eu defendo que qualidade tem relação com quantidade, sim. A poesia podia ser pop, mas volta àquela primeira questão, não vai ser. Poeta não não necessariamente ser pop significa ser bom ou ruim, mas assim, eu acho que no mundo ideal seria lindo que a poesia fosse pop, que os poemas fossem pop. A gente vive, né, nesse, sei lá, um século passado pra cá, esse culto exacerbado à celebridade e um culto vazio, né, a situação, mas sei lá, eu lembro de Ronald Augusto uma vez em entrevista, que é um poeta querido, amigo, querido. Ele responde uma coisa assim, qual era o tipo de leitor ideal para ele. Ele respondeu que o leitor ideal era aquele que não quer ser amigo dele no Facebook. Eu acho massa isso. Eu acho meio mal-humorado. Mas é isso. Eu acho, nesse sentido, eu concordo com o Jorge Augusto, que talvez por esse culto à celebridade, né, esse interesse ridículo sobre a vida pessoal, isso possa atrapalhar a vida, né, a produção do poeta, mas sei lá, no mundo ideal seria bonito, assim, eu acho que seria, é bacana quando você vê o cara que consegue associar, trazer essa celebridade, emprestar isso e também garantir leitores. Eu tenho uma relação, digamos, mais apaziguadora em relação a essa questão. Assim, não acho que tomar empréstimo, né, esse culto besta à celebridade, ao interesse idiota pela vida, pela fofoca. Se você consegue trazer leitor, reforçar, a gente vive num sistema muito precário, né? Então acho que a gente ainda está no Brasil, ainda não pode se dar ao luxo de desdenhar, né, do pop, da figura do poeta pop. Mas Ricardo Aleixo, eu acho que é um poeta vivo, brasileiro, importantíssimo. E porque é um poeta que tem uma relação muito amadurecida com a palavra e com suportes variados, que consegue fazer muito bem, transitar, né, por diversas linguagens. Ele é um trans em todos os sentidos, transdisciplinar. Acho que isso não é transexual que eu saiba, mas ele é transdisciplinar, trabalha, lida com as linguagens e com suportes e com materiais, né, muito diversos, transita em ambientes muito diversos. É um poeta negro que não tem nenhum problema de ser poeta negro, mas que também não tem nenhum problema em transitar em lugares e em discursos em que isso não tem importância ou que não faça ruído ou diferença. E ele cria uma diferença, e não só por ser negro, não só por ser um militante, não só por ser uma pessoa extremamente atenta a essas questões que são importantes, as questões das expressões identitárias, mineiro,
que circula, transita e que tá muito é contemporâneo. Para mim é uma referência de poeta contemporâneo que não é por acaso, que é lido na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, e que também não é por acaso que não é devidamente reconhecido, né, nesse país e mesmo em certos segmentos, digamos, de vanguarda da literatura brasileira, né, da poesia. Não sei, eu acho que é preciso viver uma grande decepção amorosa, eu acho. Amor só não acho que não sei, mas eu tenho a impressão que amor só não basta não. Eu acho que a dor, e acho que Mozart tava ligado nisso quando ele falou isso, mas o, o amor inevitavelmente vai trazer uma desilusão, né? A gente cria uma expectativa, obviamente que é sempre uma expectativa que não vai corresponder àquela pessoa, ao que a pessoa... Não é o projeto dela, é o que a gente projeta sobre o projeto daquele outro lá, né? Que a gente está lidando. E sem dúvida, não é talento. Eu cada vez menos, né? Assim, a minha vida, meu trabalho tem me provado isso. Não estaria. Lemis que fala, né? Acho que era Lemis que fala a história aqui. Difícil, assim, poeta mesmo, depois, até os 25 anos é fácil, né? Você fazer poesia. O que faz você continuar escrevendo, fazendo, né? Insistir, né? Ser poeta difícil é depois, né? Você segurar isso. E eu acho que a dificuldade é porque não tem inspiração que dê conta, não tem Chico Xavier que dê jeito, né? Colar esse nome, né? Poeta. Não tem importância nenhuma isso. A gente sabe disso. Ninguém paga as contas sendo poeta, né? Você paga as contas fazendo coisas, outras coisas, e você pode emprestar um certo brilho que tem. Mas esse brilho, né, tem um respeito, por mais hipócrita que seja, né? Porque ninguém paga a rigor, né? Não tem essa profissão. Sociólogos recentemente conseguiram. Isso não é, nem deve ser mesmo, né? Pretensão da gente pensar como categoria. Vamos assinar a carteira como poeta. Mas existe um prestígio hipócrita, mas que existe a essa categoria, esse indivíduo que tem uma relação privilegiada com a palavra e que ao fim e ao cabo eu acho que é uma relação com a linguagem, com esse desejo que tem que ser inconsciente em alguma medida. Eu estou pensando muito em Eliot, né? É um texto fundamental. Eu acho que um monte de poeta, para mim, posso falar por mim, para mim especificamente, que é tradição e talento individual. Tem um momento que ele fala dessa relação entre tornar... O poeta, ele amadurece quando ele consegue tornar consciente o que seria inconsciente. Ele faz um jogo de palavras com isso, mas é isso. É quando essa consciência da linguagem, ou de você estar atrelado à sua figura, à sua personalidade, né, com esse trabalho com as palavras e com o trabalho plástico, né, com a linguagem que é de domínio público. Quando você... O pulo do gato, acho que é assim, o que faz um poeta ser... Você olha assim, pô, o cara é bom. É quando isso tá entranhado, tá já no caráter da pessoa, né? É quando ele plasma, empresta também sua personalidade nessa relação plástica com a linguagem. E aí eu acho que sim, nesse sentido a gente quer ser imortal, não no sentido horrível que as academias de letras foram emprestando para essa palavra, né? Mas essa imortalidade que é a imortalidade da linguagem, a imortalidade da poesia. Isso é a única certeza, assim, e uma certeza linda, assim, a gente nunca vai deixar de ter poesia. O pôr do sol no pôr da barra não é poesia, é o pôr do sol no pôr da barra.
Eu estou falando de poesia do trabalho com a linguagem, desse trabalho exaustivo e que infinitamente e que sem nenhuma finalidade ela termina dando uma forma, uma plasticidade à linguagem, e a linguagem que é de domínio público. Acho que isso, assim, nós sempre vamos precisar dos poetas para, assim, para a gente poder ter uma língua. Psicopata é quem pega livro emprestado e não devolve. Inclusive uma colega nossa, amiga, querida, tá até na revista, não vou dizer o nome, não é Daniela Galdino Fisch, fudeu.